E aí pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para falar sobre a prova objetiva do MPF, especificamente sobre a regra que pauta os cálculos relativos à pontuação de cada uma das questões, tá? Eu peguei aqui a resolução, que é a resolução 272 do último concurso, do 30º concurso, tá para sair agora o 31º, mas eu peguei a do 30º para tratar. O artigo 51, ele diz o seguinte: é uma prova escrita, 5 horas, 120 questões, ela tem 4 partes de 30 questões, são os chamados grupos, tá? E cada questão, ela tem 4 alternativas e tem mais uma letra E que serve para o seguinte: se você marcar a letra E, ela não vai ser utilizada para fins de dedução de pontos. Tá, Rodrigo, mas o que é isso? Que dedução é essa? Bom, então agora eu vou explicar a regra. É que no concurso do MPF, esse artigo 51, no parágrafo 1º, diz o seguinte: a cada 4 questões que você marcar de forma incorreta, ou seja, marcou a alternativa errada, você vai ter a dedução de 1 ponto de questão que você marcou correta. Ou seja, você precisa de uma nota, de uma pontuação líquida. A prova exige para cada um dos grupos uma pontuação mínima de 50%. Tá? Cada grupo é composto por 30 questões. Então, para que você seja aprovado, é necessário que você consiga no mínimo 15 pontos líquidos em cada um dos 4 grupos. Em todos os grupos você precisa no mínimo 15 pontos líquidos. Como se faz para obter essa pontuação? Vamos colocar o cenário 1. Cenário 1, você vai marcar todas as questões, tá? Marcando todas as questões, se você acertar 18 questões, você está aprovado, aprovada nesse grupo, tá? Por que isso? Porque você marcando 30 questões e acertando 18, significa que você errou 12, e 12 perfazem 3 grupos de 4 questões incorretas. Então, a cada 4 incorretas, você deduz uma certa. Então, você vai tirar 3 pontos, 12 dividido por 4 dá 3. Então, você vai tirar 3 pontos. Das 18 que você acertou, você vai ter 15 pontos líquidos. 18 menos 3, 15. Tá? E aí, o que foi questionado? A live está disponível no site do Alcance. E o que foi questionado? Rodrigo, mas o que eu faço se eu tiver dúvida, se eu chuto, se eu não chuto? A maior dúvida de todo mundo é isso, tá? E eu vou te dizer que tem assim umas 10 teorias diferentes. E eu vou te dizer também que eu já tentei de tudo e constatei, eu vou passar a minha experiência como candidato e também como professor, mas como candidato porque consegui ultrapassar essa primeira fase por 3 ocasiões. E o que eu considero, primeiro eu vou explicar o que eu considero o melhor, depois eu vou dar algumas variáveis para aqueles que gostam, deixar a questão em branco e tal. Tá? Eu considero o melhor. Questão, marca tudo. Por quê? Porque você tem 4 alternativas, você já sai com 25% de chance de acertar, correto? Tá bom, vamos imaginar que você não conheça muito tema, tá? Mas em regra, você exclui uma ou exclui 2. E aí você já passa a ter 66 ou 50% de chance. Então, pense comigo. Eu sempre pensei assim: bom, se é para fazer para passar, tem que conseguir também ter alguma coisa para excluir alguma coisa que está errada e tal. E aí eu pensava assim: pô, se eu chutar 10 questões, digamos assim, vou chutar 10 questões. Dessas 10 questões, se eu chutar 10, em regra eu vou chutar assim porque eu fiquei entre 2 e tal, eu provavelmente vou acertar pelo menos a metade, ou sei lá, umas 4. Tá. Então vamos pegar esse exemplo. Se você chutou 10 questões e se você acertou 4 questões, é mais vantajoso do que você deixar essas 10 questões em branco. E eu vou mostrar matematicamente por quê. Porque se você chutou 10 questões, tá? E acertou 4, você cometeu 6 erros, tá? Então você vai deduzir uma questão. Então, desses chutes todos, você fez 4 e vai sobrar
3 pontos líquidos. Então, é muito vantajoso, mesmo na hipótese de chute. Lógico que, vou chutar tudo, vai estar tudo errado. Bom, daí realmente é um problema. Mas, em regra, se você estudou, se preparou, você vai ter subsídios e base para conseguir excluir aquilo que é absurdo, aquilo que é totalmente incorreto, aquilo que não condiz. E aí você melhora a tua perspectiva. Então, como o concurso do MPF é um concurso em que se quer objetividade, tem que ter também um grau de ousadia. Na minha opinião, e isso funcionou muito bem para mim, é mais vantajoso você chutar do que você deixar em branco. Deixar em branco é garantia de não pontuação. Ah, Rodrigo, mas é que daí também não vai ter dedução. Sim, não vai ter dedução. Mas você tem que ter um grau de ousadia e arriscar. Porque nesse exemplo que eu dei, 10 é bastante. Porque se você pensar numa só, você vai pensar assim, pois é, mas não, essa aqui eu não sei, não vou chutar. Tudo bem. Agora eu vou passar para essa vertente. Então, na minha visão, você deve marcar todas as questões, tá? De maneira bem objetiva, deve marcar todas. Então, quem pensa assim, pois é, mas eu estou muito inseguro e tal. E aí, o que acontece se eu não marcar uma questão? Então, 30 questões, você não marcou uma, tá? Vamos imaginar que você acertou 17 questões e não marcou uma questão, tá? Então, você tem 17 líquidos e você tem 11 erros. 11 erros perfazem 2 questões a serem anuladas. E aí você também consegue ser aprovado. Por quê? 11 questões fecham 2 grupos completos de 4 para deduzir, tá? E você tira 2, tá? Então, deixou uma em branco, acertou 17, beleza, passou, fez o mínimo, tá ok. Tá? Vou fazer um parênteses aqui. No último concurso do MPF, nós tivemos corte. Então, não são todas as provas em que você fazendo apenas o mínimo necessário, você consegue avançar para a segunda fase. No 27º concurso, por exemplo, teve um corte lá em cima. No 26º também teve corte lá em cima. No 28º não teve corte. Tá? No 29º teve, no 30º teve também. Não, no 29º não teve e no 30º teve. É uma coisa assim, tá? Então, não são todas as vezes que você fazendo o mínimo. O mínimo que eu estou falando é o mínimo necessário para você estar apto para fazer a segunda fase. Aí, além disso, você deve estar dentro daquele número de vagas previstos na resolução para ingresso. Na última resolução foram 195 vagas, mas daí aquelas outras vagas destinadas para afrodescendentes, para índios, e daí tinha uma série de regramas, até tá aqui na resolução, tá aberta aqui. 195 primeiros mais bem colocados, 30 vagas para pessoas com deficiência, 15 para pessoas indígenas e 60 para pessoas negras. Todos desses 30, 15 e 60 que não estiverem dentre os 195 mais bem classificados. Mas isso varia em relação ao quantitativo de vagas a serem ofertadas. Tem gente que considera que se é para deixar uma em branco é melhor deixar 2 ou é melhor deixar 3. Pessoal, eu não vou entrar nessas digressões aqui, mas eu queria passar a minha experiência, que deu certo no que toca à primeira fase, então eu conseguia avançar levando em consideração aquilo que eu falei no começo. 10 questões, se você for chutar, você vai ter um percentual e mesmo assim vai ser vantajoso. Então, tenha coragem, se prepare bem, que vale a pena. Lembre que a prova objetiva, ela exige equilíbrio. Nos 4 grupos você precisa estar bem em todas as matérias para fazer as pontuações mínimas em cada um dos 4 grupos. Então, preste muita atenção naquela parte da aula que eu falei dos grupos, das matérias-chave, do equilíbrio, da forma de fazer você melhorar, da horizontalidade na preparação. Contem sempre conosco, bons estudos e vamos em frente.